Nós aqui, irmãos, vamos dar continuidade à série para um feliz ano novo. O que é necessário para um feliz ano novo? Desde o primeiro domingo de janeiro nós temos falado sobre esse tema e agora adentramos em fevereiro, vamos continuar falando sobre esse tema para um feliz ano novo. Então abra sua Bíblia no Salmo 16 e vamos aprender o que é necessário, não apenas para um feliz ano novo, mas para uma vida feliz. Salmo de número 16, ficou conhecido como Salmo de Ouro de Davi, Salmo 16. Salmo de número 16, a joia de ouro, como ficou conhecido esse salmo. Peço que você acompanhe com atenção, com interesse, a leitura da palavra do Senhor. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Até aqui a palavra do Senhor, como já oramos, que Ele fale ao nosso coração através da sua palavra. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos agora, que eu quero fazer para você agora, na verdade não é se você já passou por uma situação difícil, se você já enfrentou uma situação angustiante, se você já se deparou com um conflito muito difícil. Não, essa não é a pergunta. Até porque eu já sei a resposta. Todos nós já enfrentamos situações assim, certamente. A pergunta é, o que você fez? Para quem você correu? A quem você buscou ajuda quando você passou por uma situação difícil? Quando você enfrentou uma situação angustiante? Quando você teve que lidar com um perigo na sua vida? Onde você buscou refúgio? Em quem você buscou socorro? Sabe, queridos, aqueles que diante de uma situação difícil, de um momento angustiante, buscam refúgio, por exemplo, na comida. Ficam ansiosos, ficam angustiados e buscam refúgio na comida. Há outros que em momentos assim buscam refúgio na bebida. Quantas são as pessoas que correm para beber porque não sabem lidar com um conflito, não sabem lidar com angústia, não sabem lidar com situações complicadas. E então eles buscam na bebida um lenitivo e eles buscam na bebida como que um escape, uma saída, mas basta passar o efeito da bebida, o problema vai continuar ali, a angústia vai continuar ali, a situação difícil vai continuar lá. Há quem busque refúgio e satisfação no trabalho. Quantas pessoas estão mergulhando de cabeça no trabalho, porque diante das angústias da vida, eles encontram no trabalho um escape, uma saída, e ali então eles se dedicam, mas o trabalho não vai resolver o problema. Há aqueles que buscam refúgio, por exemplo, nos exercícios, nas academias, por mais estranho para mim que isso possa parecer. Tem gente que faz isso, para mim isso é muito estranho mesmo. O problema é que nada disso, por mais prazeroso e justo que algumas dessas coisas possam parecer, nada disso pode oferecer verdadeira segurança. O dinheiro não pode oferecer verdadeira segurança.
A comida não pode oferecer verdadeira segurança. Outras pessoas, por mais bem intencionadas, não podem oferecer verdadeira segurança e verdadeiro deleite e prazer. E hoje nós aprenderemos que para um ano feliz, mais do que isso, para uma vida feliz, devemos colocar a nossa confiança e a nossa satisfação plena em Deus. O resumo da mensagem desta noite é simples assim. Para uma vida de verdadeira felicidade, você deve depositar toda a sua confiança e esperança, todo o seu deleite, todo o seu prazer, no único que pode te dar verdadeira segurança, no único que pode verdadeiramente alegrar o seu coração, independente das circunstâncias, o Senhor. Então nós vamos aprender isso em duas partes. A primeira delas é que para uma vida de felicidade envolve confiança plena no Senhor. Olhe comigo o que diz Davi, verso de número 1, ele começa o salmo dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Queridos, este salmo escrito por Davi, nós não sabemos bem em que contexto Davi escreveu este salmo. Há algumas especulações, quando ele estava fugindo de Saul, foi para o deserto, mas não sabemos exatamente o que estava acontecendo com Davi quando Davi escreveu este salmo. Mas nós podemos ter certeza de uma coisa: Davi estava passando por uma situação complicada, uma situação difícil. Davi certamente, queridos, estava enfrentando um perigo, porque ele inicia o salmo com um pedido, ele diz: guarda-me, ó Deus. E é curioso, irmãos, porque Davi é um homem de guerra, um homem que foi aperfeiçoado nas lutas, nas batalhas, um homem de coragem, um homem que enfrentou o leão, um homem que enfrentou o urso, ainda tão jovem, alguém que enfrentou o gigante filisteu, Golias, alguém que enfrentou vários exércitos, e através de Davi, Deus expandiu o reino de Israel. Alguém que tinha, então, um currículo grande, extenso, e alguém que podia cair no erro, no engano de confiar em si mesmo, na sua própria força. Diante de um perigo que ele estava enfrentando, ele busca a Deus, e ele clama: guarda-me, ó Deus, guarda-me, ó Deus. E por que, irmãos queridos, que Davi, diante de um perigo, diante de uma situação angustiante, ele busca refúgio no Senhor? Por que é que Davi pede para Deus guardá-lo? Porque Davi confiava no Senhor. Perceba que na sequência Davi diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Guarda-me, ó Deus, porque é no Senhor que eu encontro verdadeira segurança. O Senhor é o meu refúgio. Irmãos queridos, Davi corre para o Senhor. Ele poderia ter corrido para os braços das muitas mulheres que ele tinha, ele poderia ter corrido para a sua própria força, confiando na sua própria força, ele poderia ter corrido para confiar no seu exército, ele poderia ter corrido para confiar nos seus muitos cavalos e cavaleiros, ele poderia ter corrido para confiar na segurança do seu palácio, uma segurança ilusória, porque não há palácio nesse mundo que possa nos guardar dos perigos. Mas Davi corre para o Senhor que em outro salmo, salmo tão conhecido, ele o chama de pastor. E então ele busca o Senhor e ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ele busca refúgio naquele em quem ele tinha certeza que é segurança. Porque você não vai buscar refúgio naquilo ou naquele que você desconfia que não pode te ajudar. Você não vai correr para um abrigo que você sabe que não vai poder te dar verdadeira segurança. Diante de um perigo, de uma situação conflitante, de uma angústia, você vai buscar segurança naquilo ou naquele que você sabe que você poderá encontrar verdadeira segurança, verdadeira alegria. E Davi não tem dúvidas, ele corre para o Senhor, o seu pastor. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Guarda-me, ó Deus, porque em ti há segurança. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me sinto seguro. É o que Davi está dizendo na sua oração. E percebam que na continuação desta oração, deste clamor, Davi diz mais. Ele diz: digo ao Senhor. E percebam que ele diz ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Irmãos, não se enganem, Davi não era um homem miserável no sentido de não ter nada.
Davi era alguém, e certamente Davi já possuía recursos, foi alguém que pôde possuir muitas coisas, foi alguém que teve exército, que teve muitos cavalos, que teve muitas coisas, mas no momento do perigo, no momento de angústia, diante das tantas possibilidades, e que ele sabia que nada daquilo poderia oferecer verdadeira segurança, ele diz: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O que Davi está dizendo é: não há nada mais importante para mim, não há nada mais que possa me dar maior segurança e prazer do que o Senhor. O Senhor é o meu bem maior. Será que você poderia dizer isso? Ou será que no fundo você acha que aquela sua casa é o bem maior, que a sua família é o bem maior, que a sua saúde é o seu bem maior? Davi está dizendo quem era o seu tesouro. Aliás, Jesus no Sermão do Monte diz: onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Davi está dizendo: outro bem não possuo, ou seja, não é que ele não tinha mais nada, mas de tudo que poderia, de tudo que estava ao seu redor, ele tinha absoluta certeza que o único que poderia dar verdadeira segurança e felicidade era o Senhor. Daí ele dizer: outro bem não possuo, senão a ti somente. Há um livro dos Salmos dos judeus, da editora Sefer, e traduziu assim: não há nada para mim acima de ti, não há nada para mim acima de ti. E sabe, irmãos, quando eu li essa tradução, não há nada para mim acima de ti, eu me lembrei do que diz a palavra do Senhor lá em Êxodo 20, nos chamados 10 mandamentos, Êxodo 23. Aliás, Êxodo 20, os 3 primeiros versículos, dizem: então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não tenha outros deuses diante de mim. Deus inicia os mandamentos, o decálogo, dizendo isso: eu sou o Deus de vocês, fui eu que livrei vocês, fui eu que libertei vocês da escravidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não coloquem nada nem ninguém acima de mim. Não tenham ninguém acima de mim. Não coloquem ninguém no coração de vocês. Até porque, irmãos, Deus não aceita o segundo lugar. Deus não aceita dividir a sua glória. Hoje pela manhã, nosso irmão, seu Samuel, veio conversar comigo dizendo: pastor, quando Jesus confrontou aquele jovem rico, aquele jovem chegou para Jesus de uma maneira tão educada, perguntando o que era necessário para ele herdar a vida eterna. Jesus citou alguns mandamentos para ele: honra pai e mãe. Jesus citou alguns mandamentos que aquele jovem disse assim, respondeu para Jesus: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Então Jesus olhou para ele e disse: ah é? Então tá bom. Então quer a vida? Então quer ser perfeito? Então vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. E aí o seu Samuel disse: pastor, por que Jesus fez isso? Jesus estava testando aquele jovem? Eu disse: sim, porque na verdade Jesus conhecia o coração daquele jovem. Jesus cita aqueles mandamentos já sabendo que ele seguia aqueles mandamentos, certamente não de forma perfeita, mas Jesus sabia o ponto no coração daquele jovem, que ele tinha alguém acima do Senhor na vida dele, ele tinha um outro bem maior na vida dele, que era a sua riqueza. E quando Jesus diz: então vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, Jesus já sabia que o Deus daquele jovem eram as suas riquezas. Tanto é que o jovem fica triste e diz assim: não, eu não posso. Aquele jovem fica triste, não segue a Jesus, porque era dono de muitas riquezas. Não tem outros deuses além de mim. Davi está dizendo: somente o Senhor pode me dar paz e segurança e a satisfação que eu preciso. Aqui, meus irmãos, é a ideia de uma confiança exclusiva. O brasileiro diz confiar em Deus. Você crê em Deus? Pergunte por aí. Amanhã, segunda-feira, quando você chegar no seu trabalho, na sua escola, você acredita em Deus? Você confia em Deus? Ah, eu confio. Tem até a música que diz: andar por fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas a fé em quem? Que fé é essa? Eu confio em Deus. Eu confio em Deus, mas eu confio também em Iemanjá, confio em Maria, confio em mim mesmo, confio... Não, meus irmãos, não é disso que Davi está falando. Davi não está dizendo: ah, Senhor, o Senhor é um dos que eu confio também no Senhor. Não. Outro bem não possuo. Em
o Senhor é o meu refúgio. Irmãos, para uma vida de verdadeira felicidade, nos é necessário uma confiança não de qualquer forma em Deus, não uma medida de confiança em Deus, não confiar também em Deus, nada disso, mas confiar única e exclusivamente em Deus, porque se a nossa confiança for dividida em Deus, não é uma confiança exclusiva e não é uma verdadeira confiança. Eu confio em Deus, mas eu confio também na minha sabedoria, na minha força, eu confio também no que eu tenho, não. Então você não confia verdadeiramente em Deus. A não ser que possamos dizer como Davi, outro bem não possuo, a minha confiança está somente no Senhor. Nós não confiamos verdadeiramente no Senhor. Nós estamos brincando de confiar em Deus. Não é incomum, irmãos, nós incorrermos na idolatria. E quando a gente fala em idolatria, é comum pensarmos logo em imagens de escultura. Não, eu não pratico a idolatria, eu não tenho imagens de escultura, eu não adoro a imagens, eu não me curvo diante de imagens. Idolatria é algo muito mais profundo que isso. Eu já falei sobre esse tema, acho até que aqui nesta igreja em outro momento, mas fato é, irmãos, que um ídolo é alguma coisa ou pessoa, qualquer coisa ou pessoa, do qual dependemos para uma vida feliz, realizada ou segura. Vou repetir isso. Um ídolo é qualquer coisa ou pessoa, do qual nós dependemos para uma vida feliz, realizada ou segura. E do que você depende para uma vida feliz, realizada ou segura? Eu dependo de coisas, eu dependo de saúde, eu dependo... Ao responder essa pergunta, você vai descobrir se você pratica idolatria ou não. Se você tem tido um ídolo no seu coração ou não. E quantas vezes acabamos por abrigar ídolos no nosso coração? O grande teólogo da Reforma, do século XVI, João Calvino, disse que o coração do ser humano uma fábrica de ídolos. E quantas vezes, irmãos, nós depositamos a nossa confiança, quantas vezes nós depositamos a nossa segurança em coisas, em pessoas, em situações, em circunstâncias. E quando perdemos, nos desesperamos. Eu acho que eu já contei isso aqui, eu me lembro quando adolescente, quando o governo Collor confiscou o dinheiro das aplicações, quanto desespero, quanta gente se matou. Mais recentemente nos Estados Unidos, quando teve aquela crise lá imobiliária, eu li a respeito de CEOs, de seguradoras, empresários, gente que ao perder os seus bens, os seus negócios, acabaram por colocar uma arma na boca e atirar, acabaram por se enforcar. Quanta gente se matou. E sabe por que isso aconteceu? Porque perderam o Deus deles, porque perderam a fonte da segurança, da alegria deles. E queridos, quando a fonte da nossa alegria e segurança não é o Senhor, nós vamos nos frustrar, por um motivo muito simples, sabe qual é? Um ídolo não tem poder para satisfazer verdadeiramente o coração. Um ídolo é na verdade um impostor, porque somente Deus tem poder para dar verdadeira segurança ao nosso coração. A idolatria é o esquecimento de que Deus é suficiente e de que não precisamos de mais nada além dele. É o que Davi está dizendo: outro bem não possuo, senão a ti somente. Eu não preciso de mais ninguém para ter segurança, eu só preciso do Senhor. Em outro salmo, ainda mais conhecido, Davi disse isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia de Jerusalém traduziu assim: Yahvé é o meu pastor e nada me falta. De fato, essa é uma possível tradução. Yahvé, o Senhor, é o meu pastor e nada me falta. Porque o Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo. Porque o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, nem de ninguém. O Senhor é suficiente para me dar verdadeira segurança, verdadeira satisfação. Por vezes o dinheiro, o trabalho, a nossa força, a nossa capacitação nos dão mais sensação de segurança do que o próprio Deus. Mas saiba, são falsas sensações de segurança, porque o Senhor é o único que pode nos dar verdadeira segurança. O resultado, iremos nos frustrar, iremos nos desanimar, quando deixarmos de colocar a nossa total segurança ou confiança no Senhor e depositarmos a nossa confiança em qualquer outro que não seja o Senhor, ou seja, termos outros deuses diante dele. Nós iremos nos frustrar, vamos ficar desanimados, desapontados, ansiosos, angustiados,
Porque um ídolo não pode de fato guardar a nossa vida, um ídolo não pode guardar a nossa alma, um ídolo não pode nos proteger, porque somente Deus pode fazer isso. Um ídolo é um falso Deus, não pode te proteger. Eu estou preparando um sermão, espero pregar ainda nesse mês, Salmo 91. Ano passado eu preguei no Salmo 90, quando a igreja fez 90 anos. E esse ano eu quero pregar no Salmo 91. Enquanto eu estiver aqui, a cada ano eu vou pregando no 92, até chegar, quem sabe eu consigo. Eu acho que até o Salmo 150 eu não consigo não, irmãos. Mas eu estou preparando o sermão no Salmo 91, conhecido o Salmo 91, que tem gente que deixa aberto achando que vai proteger a casa. Mas não é isso não. E no Salmo 91 nós podemos ver o quanto podemos ter a segurança no Senhor. Mas vamos deixar para um outro domingo. Então a pergunta é: em quem você busca segurança, refúgio? No Senhor? Davi é claro. Davi diz: no Senhor está a minha segurança, o meu refúgio, outro bem não possuo. Davi deixa claro que no Senhor estava a sua segurança. Olhem comigo o verso de número 5. Olha só o que ele diz no verso 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. A Bíblia NVT, a nova versão transformadora, traduziu assim: somente tu, Senhor, és a minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo que possuo. O Senhor preserva o seu povo. Davi, eu penso que quando ele diz essas palavras, ele estava pensando quando Deus estabelece as tribos, na terra prometida, e ele distribui a herança das tribos, a terra para as tribos de Israel, os limites, e Davi está dizendo: eu sou privilegiado porque o Senhor me deu, e é Ele quem guarda a minha propriedade, é Ele quem guarda a minha vida, é Ele quem guarda o que eu tenho, é Ele quem guarda o que eu sou, é Ele quem guarda a minha alma. Irmão, seguro nenhum nesse mundo tem poder para guardar a nossa alma, a não ser o Senhor. O Senhor é quem tem poder para guardar o que temos e o que somos. E o que temos poderemos até perder, mas a nossa alma está segura no Senhor. Martinho Lutero, outro teólogo da Reforma, ao escrever o famoso hino da Reforma, o hino Castelo Forte, disse isso. Ele termina o hino, depois de dizer Castelo Forte ao nosso Deus, espada e bom escudo, ele termina o hino dizendo: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que tem poder para guardar a nossa herança, tem poder para guardar a nossa alma, tem poder para guardar a nossa vida, ainda que a morte chegue até nós. Paulo escreveu em Romanos 8, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz: porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Daí Davi dizer que o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. O Senhor é quem guarda tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, tu guardas tudo o que possuo. O Senhor preserva o seu povo, o Senhor nos sustenta, o Senhor supre todas as nossas necessidades básicas. Quando Davi diz essas palavras aqui no verso de número 8, no verso de número 5, ele está dizendo isso: o Senhor supre as minhas necessidades básicas, não os nossos caprichos. Não adianta: eu quero uma Ferrari vermelha. Não é isso que Deus vai te dar, não. Mas Deus vai suprir suas necessidades básicas. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele nos ensina a orar pedindo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E pão ali, Jesus está nos ensinando a pedir pelas coisas básicas, o que nós precisamos para o nosso sustento. Não porque Deus não saiba, mas porque Deus quer que reconheçamos que é nele, é dele que vem tudo o que nós precisamos. E ao pedir isso, nos livra da ansiedade. E no mesmo Sermão do Monte, Jesus diz: não andem ansiosos por coisa alguma, confiem no Senhor. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas básicas Ele vai acrescentar. Irmãos, é o Senhor quem guarda a nossa vida.
Olha o que Davi diz ainda mais, a partir do verso 6, ele diz: as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Aquela ideia, né, de Deus distribuindo as terras para o seu povo. A Nova Versão Transformadora traduziu: a terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. E ele continua no verso 7, ele diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Sabe, irmãos, nós podemos confiar que em Deus nós temos o cuidado não apenas material, cuidado espiritual. Deus não apenas supre as nossas necessidades materiais, nos dando comida, nos dando pão de cada dia, nos dando vestimenta, mas Deus supre as nossas necessidades espirituais, coisas que trabalho nenhum pode nos dar. Deus supre. E a segurança no conselho, na palavra do Senhor. Vejam também o verso de número 8. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Davi, meus irmãos, deposita toda a sua confiança no Senhor, na certeza de que, mesmo enfrentando perigos, e olha que Davi enfrentou muitos perigos, mesmo enfrentando perigos, sabendo que o Senhor estava com ele não se abalava. É por isso que no Salmo 23 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. E o cuidado do Senhor sobre a nossa vida é por vezes expresso através da vida dos nossos irmãos. Volte um pouquinho, olhe comigo o verso de número 3, versículo de número 3. Davi diz assim: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Pela manhã nós olhamos para Atos 4 e nós vimos como viviam os convertidos, os cristãos ali do primeiro século. Nós lemos que eles tinham tudo em comum e então eles vendiam as suas propriedades e bens para suprir as necessidades daqueles que estavam entre eles, e tudo lhes era comum. Sabe, irmãos, como é maravilhoso podermos ter o cuidado do Senhor, colocar a nossa confiança no Senhor, na certeza de que Deus usará inclusive a vida dos nossos irmãos para o nosso cuidado, e usará as nossas vidas para o cuidado dos nossos irmãos, seja um cuidado material, seja um cuidado espiritual. O povo de Deus unido, e Deus então nos abençoando, cuidando de nós, usando as nossas vidas, uns na vida dos outros. Davi fala então do seu prazer na vida daqueles que pertencem ao Senhor, na vida daqueles que fazem parte do povo do Senhor. Deus é o nosso refúgio. E como é bom, queridos, nos unirmos a outros que também têm a Deus como único refúgio. No entanto, deixar de buscar refúgio e prazer em Deus e buscar segurança fora do Senhor trará consequências muito tristes. Olhe comigo também o que Davi disse no verso de número 4. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Muitas são as aflições do que correm atrás de outros deuses. Há uma outra tradução que trouxe essas palavras. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Muitas são as aflições daqueles que deixam de depositar a confiança exclusivamente no Senhor e depositam a sua confiança em outro que não seja o Senhor, mesmo quando depositamos em nós mesmos. Uma vida de felicidade, irmãos, envolve confiança plena no Senhor. E a minha pergunta para você é: você cristão, você pode dizer como Davi, que o Senhor é o seu refúgio, que você não possui outro bem? Você pode dizer como Davi, que no Senhor está a sua segurança? Ou será que você tem corrido atrás de outros deuses, corrido atrás de ídolos que são falsos deuses? Será que você não tem corrido atrás de coisas que vão trazer frustração para a sua vida? Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é essa: uma vida de felicidade envolve confiança exclusiva, plena e total no Senhor. Mas há uma segunda lição para nós nesse texto. Uma vida de verdadeira felicidade envolve não somente confiança plena em Deus, mas satisfação plena também no Senhor. Olhe comigo, a partir do verso de número 9.
Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Queridos irmãos, uma vida de verdadeira felicidade envolve não somente confiança plena e exclusiva no Senhor, mas a nossa satisfação no Senhor. Irmãos, o nosso coração enganoso o que é? Busca não somente segurança fora do Senhor, mas busca alegria fora do Senhor, busca satisfação fora do Senhor. E Davi vai nos ensinar aqui que não pode haver verdadeira satisfação fora do Senhor, a ponto dele dizer: a minha satisfação está no Senhor, é na presença do Senhor que há verdadeira alegria, verdadeiro prazer. E no verso 9 ele diz: por isso o meu coração se alegra, o meu espírito se exulta. Por isso o quê? Por colocar no Senhor toda a minha confiança, eu experimento verdadeira satisfação, verdadeiro gozo, verdadeiro prazer. Porque, irmãos, mais uma vez, eu preciso insistir com isso, na idolatria não há satisfação, porque um ídolo não pode satisfazer verdadeiramente, não pode dar verdadeira segurança. Mas aqueles que têm no Senhor o seu refúgio, a sua segurança, estes experimentam verdadeira satisfação no Senhor. A ponto de Davi dizer: por isso o meu coração se alegra. Irmãos, fora do Senhor não há alegria para o coração. Fora do Senhor você pode até experimentar, eu disse isso recentemente, não sei se foi no domingo passado de manhã, domingo retrasado. Fora do Senhor você pode experimentar um prazer momentâneo, mas não a alegria do coração. Você pode experimentar prazer físico, você pode experimentar prazer, sensações de prazer, mas alegria para o coração, somente aqueles que têm satisfação no próprio Deus. Ele diz: até o meu corpo repousará seguro. Irmãos, tem crescido o número de pessoas que dependem de medicação para dormir. Elas não conseguem confiar verdadeiramente no Senhor. Elas depositam a sua confiança, o seu prazer em outro que não seja o Senhor, e elas não conseguem experimentar segurança para o corpo. Elas dependem de medicação, elas dependem de tantos lenitivos, porque não conseguem confiar e ter prazer em Deus. A confiança no cuidado pleno do Senhor nos leva à alegria plena, que nos leva a descansar em Deus. E a sua satisfação precisa estar no Senhor. Olha o que ele diz no verso 10: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Este é tido como um salmo, é um salmo didático, é um salmo de confiança, e é classificado também como um salmo messiânico. Já ouviram falar de salmo messiânico? Um salmo messiânico é um salmo que aponta para Cristo. E Davi aqui nessas palavras ele está apontando para Cristo, ele não está falando dele mesmo. Daqui a pouco a gente volta neste versículo. Olha o que ele diz no verso 11. Vamos ler juntos? Leiamos. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Perceberam o que Davi disse aqui? Em Deus há alegria, mais do que isso. Em Deus, na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Davi está dizendo: há uma alegria abundante, a plenitude de alegria na comunhão com o Senhor. Ele diz: à tua direita há delícias perpetuamente. É por isso, irmãos, que nos nossos catecismos nós aprendemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Nós precisamos aprender a ter prazer em Deus, mas quantas vezes para nós é como se ou eu glorifico a Deus ou eu tenho prazer. Nós temos, quanto mais nós glorificamos a Deus, como diz o pastor norte-americano John Piper, quanto mais nós glorificamos, quanto mais nós temos prazer em Deus, mais Deus é glorificado. Quanto mais nós temos prazer em Deus, quanto mais a nossa alegria, o nosso deleite está no Senhor, mais Deus é glorificado. Mas a pergunta que fica é: você tem tido, o seu prazer está em Deus, ou está em coisas que Deus pode fazer ou dar? Sabe, irmãos, mais importante do que as bênçãos do Senhor é o Senhor das bênçãos.
Mais do que você se alegrar no emprego que Deus pode te dar, em coisas materiais que Deus pode te dar, na comida, na bebida, você tem que ter prazer no próprio Deus. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz: beba do teu vinho, coma do teu pão, desfrute da companhia, do relacionamento com a mulher da tua mocidade. Quer dizer, são coisas que Deus nos dá e nós podemos ter prazer. Não é errado você ter prazer nessas coisas, de forma correta, não fora da Bíblia, mas de forma correta. Mas nós não podemos colocar o nosso coração na bebida, nem na comida, nem no sexo, em nada disso. O nosso prazer tem que estar no Senhor. No Senhor tem que ser a alegria da nossa vida, a ponto de Paulo lá em Filipenses 4:4 dizer: alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Então, a mentira de que a felicidade pode ser encontrada em qualquer outra coisa senão Deus, é a fonte de que flui toda a nossa idolatria. Você pode ser feliz fora do Senhor? Mentira! Você não pode ser feliz fora do Senhor. Para ser verdadeiramente feliz, pense aí. Para ser verdadeiramente feliz, preciso ter um cônjuge piedoso, romântico, responsável e que se comunique bem. Mentira. Você não depende de um cônjuge para ser verdadeiramente feliz. Para ser verdadeiramente feliz, preciso ter filhos obedientes que vivam para me agradar. Mentira do seu coração. Para ser verdadeiramente feliz, preciso ter um emprego que me pague bem e que todos me respeitem. Não, você não depende disso para ser feliz. Preciso ser amado, valorizado pelos outros. Isso é mentira do seu coração. E quantas pessoas acreditam nessas mentiras do coração? Quando eu for respeitado e amado pelos outros, eu vou experimentar a verdadeira felicidade. Não, você não depende disso para ser feliz. Você depende do Senhor, e ser amado por Deus deve ser suficiente. Para ser verdadeiramente feliz, preciso sentir-me salvo de qualquer tragédia e calamidade. Não. Preciso ter dinheiro suficiente para viver com conforto. Não. Tudo isso são mentiras que o nosso coração produz e que por vezes acreditamos nelas. Falsos deuses promovem desobediência, ansiedade e frustração. Eu vou repetir o que eu disse há pouco. A idolatria é o esquecimento de que Deus é suficiente e de que não precisamos de mais nada além dele para uma vida de segurança e felicidade. Davi é muito claro: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, à tua direita delícias perpetuamente. Clive Staple Lewis, ou C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado O Peso de Glória. Olha só, numa parte do livro ele diz assim: somos criaturas limitadas, brincando com bebida, sexo e ambição, quando nos é oferecida uma alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Somos como crianças que preferem ficar fazendo bolinhos de lama numa favela, num cortiço, do que desfrutar de um fim de semana na praia. Muito facilmente, diz ele, nós nos contentamos com pouco. O que C.S. Lewis está dizendo é que quando nós colocamos a nossa segurança e prazer em coisas, em pessoas, em circunstâncias, e não no Senhor, nós somos como essas crianças sem noção, que preferem ficar num cortiço, fazendo bolinho de lama, do que desfrutar de um final de semana numa praia bonita, paradisíaca. E ele continua, ele diz: não buscamos prazer no Senhor com sequer o vigor e a paixão que deveríamos, e então nos contentamos com bolinhos de areia, ao invés de delícias infinitas que o Senhor nos oferece gratuitamente. Podemos, queridos, ter e experimentar verdadeira felicidade através de uma confiança plena e através da satisfação em Deus. E a pergunta é isso que você tem experimentado? Isso é possível porque o Senhor que cuida de nós, Ele não está morto. Ele não é um Deus ausente, indiferente, como os da teologia relacional dizem. Não é um Deus que é transcendente e por ser transcendente, Ele não se relaciona conosco, não. Ele é um Deus que intervém. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Senhor que está vivo. Volte agora
seus olhos para o verso de número 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O apóstolo Pedro, lá em Atos 2, na sua pregação, ele cita este versículo. Ele diz, olha, Davi não falou dele mesmo. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi morreu, diz Pedro, e experimentou corrupção. Ou seja, o corpo de Davi deteriorou-se. Então, por isso, Davi não podia estar falando de si mesmo aqui, no Salmo 16. Então, de quem Davi está falando? Quem é o santo que Deus não deixou a sua alma na morte, não permitiu que o seu corpo experimentasse deterioração, corrupção, mas que foi ressuscitado? Davi está falando de Cristo. Irmãos queridos, Davi, não sabemos em que medida Davi tinha consciência disso, mas Davi estava falando do Messias que viria, do Cristo, daquele que é da raiz de Davi, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, no qual eu e você podemos ter verdadeira segurança, verdadeira satisfação, verdadeira alegria. Deus é o nosso refúgio, e é um refúgio na vida e na morte. Os irmãos já me ouviram citar aqui o precioso catecismo de Heidelberg, catecismo que as igrejas dos Países Baixos utilizam. E a pergunta de número 1 do catecismo de Heidelberg é: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Qual é a resposta? A resposta é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me do domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Qual o seu único conforto na vida e na morte? Você pode dizer, como os teólogos de Heidelberg, o meu conforto nessa vida e na morte é que eu pertenço ao Senhor. A minha segurança, o meu refúgio é o Senhor. O meu castelo forte é o Senhor. E ainda que eu tenha que perder família, bens, prazer, e ainda que tudo se acabar, com Ele eu reinarei. Você pode dizer, como Davi, no Senhor está a minha satisfação? Você tem buscado, você tem experimentado verdadeira satisfação, verdadeira alegria no Senhor? Ou será que você está acreditando nas mentiras do seu coração, buscando satisfação em outro que não seja o Senhor? Nós somos, irmãos, instruídos pela palavra santa do Senhor, que é possível uma vida de verdadeira felicidade, através de uma confiança plena, uma confiança exclusiva no Senhor. E é possível uma vida de verdadeira felicidade, não somente para um ano feliz, mas para uma vida feliz, quando nossa satisfação é o próprio Deus. Não o que Deus pode fazer, mas da presença do Senhor. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria, na destra do Senhor delícias perpetuamente.